Canal Antena Gospel é com você, atualizando teu caminho de fé. Se inscreva e deixa o like então. Juntos vamos espalhar essa canção. Pois é, Mara, eu lembro de cada detalhe do que o médico disse. Lembro de você comigo dentro da clínica, da sala do médico. E ele foi bem claro quando ele falou que o meu ímã não havia sido rompido, mas não ia tocar no meu ânus porque estava muito machucado. E você estava comigo. Eu não esqueço disso. Não tem como esquecer. Não trouxe, Mara. Eu falei várias vezes o que ele tinha feito. Eu estava transtornada na época. Eu trouxe sim, a igreja sabia sim. A Heloísa sabia sim, que eu contei detalhes para elas, não foi uma nem duas vezes, foi várias vezes. Ela me fez contar perto de você, e numa dessas vezes que eu contei, que eu senti algo entrando na minha vagina, no meu ânus ao mesmo tempo, ela ainda falou assim, pode ser a mão dele, Josi, pode ser a mão dele, porque a mão dele é quente. Você estava no dia que eu falei isso? Foi um abuso. Todo mundo no alcance também, quando eu fazia a cura, falava, você foi vítima, você não foi culpada, o culpado foi ele. Mas ninguém se dispôs a me levar como abuso, né? Me levar para a polícia. Ninguém dispôs. A preocupação era com a Heloísa. Hoje, eu ficar sabendo que a Heloísa espalhou para todo mundo que a gente teve só um caso. Olá, meus queridos anteninhas do canal Antena Gospel. Sua adorada youtuber cristã da Antena Gospel está de volta mais uma vez para trazer as últimas notícias quentes do mundo gospel. Minhas anteninhas abençoadas. Hoje a minha Antena Gospel está captando uma informação realmente perturbadora que envolve a cantora gospel Heloísa Rosa e o seu marido Marcos Grubert. Meus caros, parece que o senhor Marcos Grubert, que é casado com a cantora Heloísa Rosa e também é filho do pastor e conferencista Irineu Grubert, está envolvido em mais uma acusação gravíssima de abuso sexual. Esse homem, que já se encontra preso nos Estados Unidos, agora é acusado de ter abusado sexualmente de uma menina de apenas 6 anos de idade, em abril do ano passado. E o pior, anteninhas, é que uma nova acusação de estupro veio à tona, dessa vez feita pela jornalista Josiane Silva, que trabalhou como assessora da própria Heloísa Rosa. Anteninhas, a história é realmente chocante. Josiane revelou em entrevista que há 14 anos, quando foi convidada por Heloísa para ser sua assessora, Marcos a convidou para experimentar um vinho e, nesse momento, a estuprou. Josiane diz que chegou a despertar 3 vezes e Marcos estava consumando o ato. Ela conta que contou o ocorrido para Heloísa, que inicialmente mostrou apoio, mas depois ficou preocupada apenas com a possibilidade de contrair HIV. Meus Deus, que falta de compaixão e empatia! Meus queridos, o mais revoltante é que, segundo Josiane, ninguém tomou providências imediatas, como ir à delegacia e denunciar o crime. Ela simplesmente foi despachada de volta para sua cidade, tendo que lidar sozinha com as consequências desse trauma. Que coisa horrível, anteninhas! Meu Deus, até onde vai a maldade desse homem e a conivência da própria esposa? Anteninhas abençoadas, um boletim de ocorrência já foi registrado pela Polícia de Minas Gerais, mas a investigação será conduzida no Paraná, onde o crime teria ocorrido. Vamos ficar de olho nesse caso, meus queridos, e orar para que a justiça seja feita. Deus está no controle, e essa família vai ter que prestar contas pelos seus atos perversos. Ouça o que o pastor Anderson Silva fala referente a este caso explicando a situação. Pois é, Mara, eu lembro de cada detalhe do que o médico disse. Lembro de você comigo dentro da clínica, da sala do médico. E ele foi bem claro quando ele falou que o meu ímã não havia sido rompido, mas não ia tocar no meu ânus porque estava muito machucado. E você estava comigo. Eu não esqueço disso. Não tem como esquecer. Não trouxe, Mara. Eu falei várias vezes o que ele tinha feito. Eu estava transtornada na época. Eu trouxe sim, a igreja sabia sim. A Heloísa sabia sim, que eu contei detalhes para elas, não foi uma nem duas vezes, foi várias vezes. Ela me fez contar perto de você, e numa dessas vezes que eu contei, que eu senti algo entrando na minha vagina, no meu ânus ao mesmo tempo, ela ainda falou assim, pode ser a mão dele, Josi, pode ser a mão dele, porque a mão dele é quente. Você estava no dia que eu falei isso? Foi um abuso. Todo mundo no alcance também, quando eu fazia a cura, falava, você foi vítima, você não foi culpada, o culpado foi ele.
Mas ninguém se dispôs a me levar como abuso, né? Me levar para a polícia. Ninguém dispôs. A preocupação era com a Heloísa. Hoje, eu ficar sabendo que a Heloísa espalhou para todo mundo que a gente teve só um caso e que foi consensual, nunca foi. Eu nunca deixei escondido transparecer. Eu fui bem clara do que tinha acontecido para ela, para os pastores, para todo mundo que estava fazendo a cura. Contei para vocês, sim. Foi um abuso, gente. Foi um abuso, mas vocês queriam acreditar em quem? Na Heloísa, porque ela não queria acreditar que o marido dela tinha feito isso comigo. Foi bem claro, sim, Mara. Para todo mundo eu falei, tanto que ela, quando me levou na clínica, que você foi comigo, o médico ainda perguntou, esse cara usa droga? E nós falamos assim, sim, porque nós tínhamos descoberto que ele tinha começado, né, que ele estava usando maconha. E ele falou claramente com você ali, sabe, lá na clínica, falou, olha, o ímã dela não foi rompido, mas eu não vou encostar no ânus dela, porque está muito machucado. Você lembra? Quantas vezes eu contei para você? Quantas vezes eu contei para você quando eu fui lá para outra sala, para outra casa lá que eu fiquei na kitnet até ir embora? Você levava as coisas para eu comer. Eu não conseguia ir no banheiro direito porque sentia muita dor no ânus. Eu estava cagando ralo e com dor no ânus. Eu chorei várias vezes no seu colo, Mara. Como que vocês não viram isso como um estupro? Fala pessoal, tudo bem? Eu tô dentro do carro aqui porque são 4 crianças e 4 cachorros. Me livrar um pouco do barulho. Preciso saber se o áudio tá chegando bem para vocês aí. Confirmem para mim se o áudio tá chegando ok, por favor. Áudio ok? Confirmem, por gentileza. Porque se o áudio estiver ok, eu vou tirar os comentários para vocês focarem naquilo que eu tenho a dizer aqui. Áudio ok. Beleza? Vamos lá. O tema dessa live para a edificação do corpo de Cristo, como a gente divulgou, é como a omissão da comunidade Alcance e as mentiras da cantora gospel Luísa Rosa em 2010 sobre o abuso sexual de uma mulher cooperou com o abuso sexual de uma criança em 2023. E é triste, né? Porque o lobby gospel ele funciona, as instituições evangélicas são verdadeiros impérios. 14 anos de omissão no abuso da mulher, 1 ano de omissão no abuso da criança, nenhuma nota, nenhuma intervenção jurídica da comunidade Alcance. A live, em 20 minutos, eles já acionaram o Ministério Público. Funciona ou não funciona o lobby gospel? Para que vocês entendam, começando a partir desse ponto do lobby gospel. Eu tive uma agenda em Portugal, acredito que ano passado, ano retrasado. Pastor Sidson, MCI, Ministério MCI, que é ligado à comunidade Alcance. Ficou alguns anos tentando uma agenda comigo. Quando eu dispus essa agenda, não vai dar, cancelamos. E o que chegou para mim foi que o presbitério, né, alguém ligado ao presbitério da Alcance, tinha ordenado o cancelamento da agenda. Por quê? Olha só, o pastor Sidson ligou para o Titonelli, que era meu anfitrião, e disse, não vai dar para trazer o Anderson porque ele é muito sim, não. E as coisas vão fazendo sentido ao longo do tempo, que é mais ou menos assim, o sistema gospel. Mantenha o Anderson e o maçonaria longe dos nossos cemitérios eclesiásticos, porque ele vai acabar descobrindo cadáveres aqui. Ok. Sidson, a pessoa, né, que eu não vou citar o nome, Sidson, se você trouxer o Anderson, ele vai elevar o nível da igreja, elevando o nível dos homens. Mas se você trouxer o Anderson, nunca mais você vai trazer ninguém de renome,
principalmente o Luiz Hermínio, que você tenta há 10 anos trazer. Então, do tipo assim, é essa tragédia, irmão, é essa sujeira que está por trás dos bastidores gospel. Poder, influência, lobby de conferência e sexo. Seja sexo fácil, concedido, ou seja, abuso sexual. É assim que funciona a máfia gospel, é assim que funciona a sociedade secreta dos canalhas, ok? Eu quero começar essa live me dirigindo à desembargadora, que deve estar online aí também, porque mais cedo ela disse que se eu fizesse a live e citasse o nome da igreja, era R$5.000 por cada citação do nome da instituição evangélica que eu fizesse. Agora à noite ela majorou para 10 mil. E eu fiz uma postagem dizendo que a senhora pode majorar para 1 milhão. 10 milhões por citação. Porque não faz sentido, né? Eu não sou um menino, não sou um rato, não sou um verme. Quem vive nas sombras é rato, é verme. Sou um homem, eu sou um pai de família, eu sou um servo de Deus, eu sou uma igreja, eu sou um pastor da igreja de Jesus. Ok? Não sou pastor de uma placa de congregação. Eu sou pastor do jeito que a Bíblia ordena. Pastor da igreja do Senhor Jesus. E não é ninguém que vai me tirar essa prerrogativa, ok? Então não é desacato à senhora, não é anarquia, não é desrespeito às instituições estatais que regem a democracia, é respeito à minha consciência e ao que eu acredito. Amanhã, quem sabe, eu acato o que a senhora determinar. Hoje não, porque não é são. Eu não posso permitir que mulheres e crianças sejam violadas e a instituição evangélica queira mais uma vez violentar essas vítimas usando a força estatal e judiciária para isso. Nada tem a ver com a senhora, tá? Oro para que Deus abençoe seu trabalho, que sem dúvida é um trabalho útil para o Paraná, para Curitiba e para o Brasil, ok? Mas antes de eu obedecer à Constituição do meu país e o ordenamento jurídico do meu país, eu estou submisso à palavra do meu Deus e à minha própria consciência e não estou disposto a negar nem minha consciência e nem a palavra de Deus. Então a senhora pode majorar a multa para quanto a senhora quiser, porque se eu vou citar o nome dos pastores, é irrisório, é ridículo e é infantil eu não citar o nome da instituição evangélica. A igreja do Senhor Jesus, que não é assunto da senhora, né? É assunto nosso. A igreja do Senhor Jesus, que não é placa de congregação, precisa saber muito bem do modus operandi e do que está acontecendo, ok? E como o nosso trabalho há anos tem cooperado com o trabalho da senhora, inclusive aí em Curitiba, no Paraná, em Ponta Grossa, em São José dos Pinhais, nós já cooperamos com o trabalho da senhora para colocar para trás das grades pastores abusadores, tá bom? Então, hoje eu não posso acatar sua ordenança e a senhora pode fazer o que bem entender e vamos lá. Em 2010, tornando claro para a Igreja do Senhor Jesus, em 2010, a funcionária do ministério da Heloísa Rosa foi dopada através de uma taça de vinho que ela nem bebeu toda, né? Ela pagou com alguns goles numa taça de vinho. Então, Marcos Gruber, marido da Heloísa Rosa, dopou essa funcionária e a violentou sexualmente. No ânus e na vagina. A moça era virgem, foram ao médico, o ímen não se rompeu, mas ele, o animal, dilacerou o ânus da moça. E é esse pano de fundo que a igreja Alcance trata o crime como um pecado. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. E silenciou e violentou simbolicamente essa moça. Não terem tomado providências jurídicas tão rápidas quanto agora para proibir a live, permitiu com que esse animal
esse servo do diabo, violentasse uma criança de 5 anos em 2023? Segunda pergunta, e eu já vou direto ao ponto. Para que eu não... São tantas coisas que eu tenho a dizer, para que eu não acabe me esquecendo. Só um instante, pessoal. Quando a vítima é exposta à violência, ela passa até por apagões de memória, né? Como a gente lida muito com isso, isso é real. A moça, ela não se lembra se o pastor Paulo Subirá, acredito que é isso, que é irmão do Luciano Subirá e é pastor na Alcance de Orlando. Se ele não estava na reunião de 2010, ele sabia que Marcus Gruber era um abusador. Ele sabia, todo mundo sabia. Por exemplo, Heloísa Rosa, tendo a mãe da segunda vítima, a criança, segunda que nós sabemos, tá? Porque onde existe uma vítima, 2 vítimas, existem dezenas, centenas, né? E tomara, se encorajem para vir a público. A Heloísa Rosa, do lado da mãe da criança, ligou pro Irineu Gruber, que é o pai do abusador, contando que o marido tinha abusado de uma criança. Depois ela some, ela não dá depoimento, ela não vai na polícia nos Estados Unidos quando tinha que ir, ela começa a criar narrativas e por aí vai. Cara, é tão surreal, sabe? Assim, ó, principalmente com criança, eu tô sem chão aqui, sabe? E o pastor Paulo Subirá, da Alcance Orlando, ouviu a confissão do Marcus Gruber e demorou 2 semanas para poder ir à polícia, depor sobre a situação. E sabendo do passado do Marcus Gruber, ele não trouxe nenhuma clareza para a mãe. A questão do abuso é enlouquecedor. Tanto abusados quanto sua parentela, seus pais, beira a loucura, beira, sabe, as ideações suicidas, né, cara? E você precisa trazer amparo para dizer: ei, você não tá louco, ei, nós vamos apoiar você, você tá certo, você é a vítima. Não. O pastor sabe do que aconteceu, mas ele não informa a mãe da criança que a situação se trata de um abusador obstinado. E abusadores, eles não param. Eles precisam ser parados. Aí o primeiro esclarecimento que a gente deseja do Ministério Alcance é porque o pastor Paulo Subirá e sua esposa, sabendo do passado e ouvindo a confissão do abusador, porque vocês não deram um amparo adequado à criança, que também congrega na igreja de vocês, a mãe da criança, que também congrega na igreja de vocês, e porque vocês, com essa informação, demoraram 2 semanas para poder buscar as autoridades policiais e judiciárias. Chegou essa atualização aqui, não foi 2 semanas que o pastor Paulo levou para ir na polícia. 13 meses, 1 ano e 1 mês, pastor Paulo Subirá demorou de buscar a polícia, depois que ouviu a confissão. 1 ano e 1 mês. E vocês vêm dizer que eu não devo pressionar a instituição evangélica religiosa? Vocês acham que eu tenho que me calar por causa de uma pressão, de uma multa? 1 ano para defender uma criança
inocente de 5 anos de idade, de um maldito, de um verme como esse? Mas vamos lá. Se eu vou ter estômago para isso aqui. Pastor, eu fui vítima do Marcos em 2010 e fizeram a mesma coisa, abafaram o caso e eu saí sem assistência nenhuma, tendo que me calar para não expor na época ela e a igreja. E por anos eu sofri as consequências desse abuso. Uma pena não ter conhecido pessoas como você na época, mas hoje me sinto justificada por Deus através de você. Pastor, por anos contei para vários pastores e nenhum falava nada em meu favor. Era virgem na época, tinha 25 anos, trabalhava com a Heloísa Rosa, era assessora dela em Curitiba e congregávamos na Igreja Alcance. Não estou mentindo, não quero ganhar nada com isso, mas hoje me sinto justificada por Deus de verdade. Todos que me culparam. Eu tinha 25 anos, não tinha maldade na época. Gente, abrindo essa aspas, uma moça pobre na época, de interior de Minas Gerais, sabe? Aquela pureza que você vê no nordestino do interior, no goiano do interior, no mineiro do interior, e um verme como esse, cara, se aproveitar disso. E a igreja, sabe, não ter dado o amparo necessário para ela. Fizeram um teatro e me pediram perdão. Deixa eu explicar isso aqui para você. 3 meses depois, a Heloísa Rosa demitiu a moça, deu as contas para ela e ela voltou para a cidade dela, em Minas Gerais. 3 meses depois, o Ministério Alcance liga para a moça, para ela vir para Curitiba, para eles fazerem uma acariação para que o Marcos Gruber pedisse perdão a ela, violentando simbolicamente a moça mais uma vez. Porque Alcance, hoje mesmo no processo, eles abriram um processo contra mim, meia hora depois pediram segredo de justiça, meia hora depois eles colocaram 2 testemunhas dizendo que o abuso dessa moça em 2010 é apenas adultério. Se é adultério, por que teve médico? Por que teve exame? Por que teve anos dilacerado? Por que teve acariação para pedido de perdão? Porque Heloísa Rosa e Marcos Gruber precisaram sumir do Brasil. Assim, igual um passe de mágicas. Porque eu tenho um áudio aqui da diaconisa Mara e do seu marido Marcelo. Até postei aqui um dos áudios. Por quê? Botaram a moça para encarar o abusador, cara. E a moça, olha só. Ah, mas até agora eu não entendi o que o Luciano Subirá tem a ver com isso. Quem liderou a reunião foi o Marciano, Kelly Subirá, que é a esposa do Subirá. E não sei se os hoje que são diáconos e participam do Ministério de Casais, que é a Mara e o Marcelo, que é o esposo dela, não sei se estavam na reunião na época, não sei se o Farley estava, que saiu da Alcance há 2 anos para abrir Cornerstone, eu não sei. E a moça não consegue lembrar do trauma, ela só chorava. Luciano Subirá passou e disse, olha, eu não vou participar da reunião, mas quando terminar passa na minha sala. Como assim? Como assim? Como assim? Chega informação para o presbitério que uma moça foi violentada. Não posso participar da reunião, quando terminar passa na minha sala. Cara, como tivesse pedindo um lanche, cara. Vocês não sabem o que é um abuso? Vocês não sabem o que é uma pessoa abusada? Vocês não sabem o que é um trauma? Vocês ficam fechando e abrindo a ferida da pessoa assim? A bel prazer?
Antes de eu vir embora, pastor, falei tudo o que aconteceu para eles, para Heloísa Rosa. Eles me colocaram no ministério de cura. Sabe, assim, ó, o alcance. Sabe, você foi abusada, estraçalharam o seu ânus. A gente não vai denunciar o abusador, a gente não vai pagar psiquiatra, nem psicólogo para você e fazer a intervenção, né, necessária. Não, sabe o que eles fizeram? 30 dias de cura ministerial com a tal da Ilza, que foi uma das que testemunhou hoje. Olha como o pessoal funciona com a cabeça de gangue, de quadrilha. Essa mesma Ilza foi a da cura em 2010. Essa mesma Ilza testemunha hoje que a situação dessa moça abusada era adultério. E essa mesma Ilza, com tudo pago pelo Ministério Alcance, quando a criança de 5 anos foi abusada em 2023, a Alcance pagou para tal da Isa ir para Orlando para cuidar, sabe de quem? Sabe de quem? Da Heloísa Rosa. Não foi para cuidar da mãe da criança. Não foi para cuidar da criança. Foi para cuidar de quem? Sabe, para gangue religiosa manter tudo sob controle. As informações não podem vazar. Então a mesma pessoa que estava em 2010 precisa estar em 2023, em 2024, para a gente fechar o ciclo e as informações não vazarem. Porque a gente tem que proteger o nosso cemitério. E qual é a mentira da Heloísa Rosa, pastor? Ela vendia o abuso da moça como adultério, como assédio. E por que a igreja é indesculpável? Porque a moça falou com todo mundo que passou por ela. Todos os líderes e pastores que passaram por ela, ela falou, eu fui abusada. O cara estourou o meu ânus. O médico disse. Tá aqui o áudio, tá postado o áudio aqui, ó. O médico disse, o ímen não foi rompido, mas eu não posso mexer no ânus dela, ele está dilacerado. A moça disse isso. Gente, se é um adultério, como a moça está com o ânus dilacerado? Ouçam o áudio. Aí eu perguntei, você guardou os exames? Fiquei muito mal, minha irmã, com o seu relato. E quando eu li o seu boletim de ocorrência. Lamento muito. Eu queria ter poder para arrancar essa memória de você. Ela continua. Não, pastor, eu só chorava. A Mara, essa diaconisa, esposa do Marcelo, que é diácono. A Mara, que conversou com o médico. E o médico disse que meu ímen não tinha rompido, mas meu ânus ele não ia tocar, porque estava muito machucado. Então lembro que ele fez o relatório e deu para ela. Ou se não deu, ela foi lá por preocupação da Heloísa, se eu poderia estar grávida. Olha a preocupação da igreja, olha a preocupação da esposa, olha a preocupação da diaconisa. Você está grávida? E você vai ver a frase que a Heloísa Rosa disse para a moça, destruindo ela mais uma vez. E a Mara, que é a diaconisa, hoje ela sofre de amnésia. Ela não lembra de nada, ela não lembra de absolutamente nada. Ela não lembra que foi com o médico, com a moça, ela não lembra do ânus dilacerado, ela não lembra que a moça afirma que chorou várias vezes no colo dela, ela não lembra de nada. Aí sabe o que machucou a moça? Na questão da Heloísa Rosa? A primeira preocupação dela é se o abuso do marido engravidou a moça. E o segundo é, não, a certeza que eu tenho é que você não vai pegar AIDS. E o Marcelo, esposo da Mara,
A menina, sabe, tão pura que ainda foi ter uma comunhão com os filhos. Aí o Marcelo, que era o pai de uma das moças que estavam nessa comunhão, disse: o que você está fazendo com essa destruidora de lares? Cara, a igreja vendeu o abuso da moça como adultério. Foi o que chiparam na cabeça da igreja. Pegaram um drive, chiparam na cabeça. Aquela moça não foi abusada. Aquela moça é uma destruidora de lares. Cara, como é possível isso, cara? Como é possível isso, cara? Como é possível isso? Eu fico me perguntando, eu fico querendo entender de verdade. Então, o silêncio da instituição evangélica. Entenda isso, gente, entenda isso, entenda isso. O pastor antes está batendo na igreja. Instituições evangélicas, em sua pessoa jurídica, em seu CNPJ, em sua instituição, ainda não é a igreja do Senhor Jesus. Pressões como essa servem para quê? Para que a instituição religiosa evangélica afirme que faz parte da igreja do Senhor Jesus. E a Alcance está demonstrando que não faz parte da igreja do Senhor Jesus. Porque ela quer continuar calando pessoas, ela, ao invés de amparar vítimas, abre processo contra mim, como se eu tivesse medo de canetada de juiz e por aí vai. Moço, se nós estivéssemos num regime que autorizasse pena de morte, a desembargadora, juiz, promotor, seja lá quem for, autorizasse minha morte, eu seria morto sorrindo, cara. Cara, eu não tenho medo da morte em glória a Deus. Imagina se eu vou ter medo de multa, cara, de juiz, de desembargador, de promotor. Eu quero deixar claro que nem toda instituição evangélica está fazendo parte da Igreja Santa do Senhor Jesus. Porque a primeira prioridade de uma igreja que faz parte da Igreja do Senhor Jesus é amparar vítimas e não calá-las, não silenciá-las, não violentá-las a segunda, a terceira, a quarta vez, cara. Eu queria ser o pai dessa moça, cara, pra eu encarar esse Marcelo assim, ó. Cara, é sério, minha filha foi abusada, dilaceraram anos na minha filha. Fala pra mim, cara, olhando no meu olho, que tu afirma mesmo que a minha filha é uma destruidora de lares. Gente, vamos lá, vamos lá. Se a comunidade Alcance está vendendo a situação como adultério. Se trata de Marcus Gruber, um cara que está preso nos Estados Unidos, preventivamente, por causa do estupro de vulnerável de uma criança de 5 anos. Será que é válido a narrativa da comunidade Alcance que se trata de um adultério? A gente está falando de um abusador. E se ele abusou de uma criança de 5 anos, pode ter certeza, há um lastro desgraçado de vítimas, caladas, silenciadas. Como falar? Olha quem está nos calando, Luciano Subirá. Olha quem está nos calando, Marciano Hortêncio. Olha quem está nos calando, Heloísa Rosa. Olha quem está nos calando, Comunidade Alcance. Quem somos nós? Minha esposa pergunta, às vezes, essas vítimas, você tem que falar mesmo? Tenho. Por que eu tenho? Porque é pedigree contra pedigree. Se é a Maria, o Francisco, se é a vítima falando, quem vai dar ouvido? Olha aqui, quase 4 mil pessoas na live. Se fosse a mãe da vítima, vocês estavam dando ouvido? Se fosse a moça de 2010, vocês estavam dando ouvido? Não. Então eis-me aqui, o bode expiatório. Tô nem aí. Eis-me aqui. Eu só quero que vocês entendam. E eu só quero que vocês, comunidade Alcance, pare de canalice e se posicionem. Quer me processar? Mande 100 processos. Mas, pelo amor de Deus, liguem para a moça de 2010. Faça o ressarcimento. Luciano Subirá, o Farley falou, olhando no meu olho, que o Marciano odiou e perseguiu a saída dele da comunidade Alcance. E ele falou que você agiu como um pai.
você deu uma oferta por cada ano que ele ficou na Alcance. Então, ou ele está mentindo, é um falastrão, ou você é um verdadeiro homem de Deus e não está sabendo dessa canalice. Mas se você não sabia dessa canalice, a sua obrigação imediatamente é ligar para a moça de 2010 e fazer ressarcimento humano, emocional, psicológico, financeiro, sim, por que não? Destruíram a vida da moça. A moça não consegue entrar em mais nenhuma igreja. Sua obrigação, Luciano Subirá, você encarou, você viu a mãe da criança de 5 anos em Orlando e sabe o que você disse a ela? Estamos em oração. Caramba, eu já preguei na comunidade Alcance. Eu defendo vocês como um presbitério sério para onde eu vou. Você fala para a mãe de uma criança de 5 anos abusada. Nós estamos em oração. Eu queria ser o pai da criança na hora. Luciano Subirá. Encontrei e pregamos juntos uma só vez. E considero você um homem de Deus e mais humilde que o Marciano. Marciano é um boçal orgulhoso. E talvez é ele que está pilhando as ações jurídicas aí contra mim. Ele é um boçal. Nem quero dialogar com ele. Mas, Luciano Subirá, se você honra verdadeiramente seu legado espiritual, teológico, se você é um pai doutrinário desse país, pare tudo o que você está fazendo. E se arrependa como um homem. Se arrependa como um servo adulto. Mediante os pecados estruturais que a sua casa eclesiástica cometeu. Ampare as vítimas. Ligue imediatamente para cada uma delas. Coloque uma linha direta na comunidade Alcance, para que outras vítimas de Marcos Gruber se pronunciem e você vai ouvi-las, você não vai dizer o que disse para essa moça em 2010. Participa da reunião, depois vem aqui na minha sala. Não, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Deus odeia, Luciano Subirá, abuso. Sabe por quê? O rei Davi abusou de Betseba. Aquilo é um abuso de autoridade e um abuso sexual. Não estupro, mas um abuso. Porque diz que Betseba chorou a morte de Urias. Nenhuma adúltera chora a morte do marido. O rei Davi colocou o policial para bater na porta e levar a moça para a sala do rei. Quem consegue ir contra a autoridade de um pastor? E você vai concordar comigo que você é teólogo como eu sou. O abuso de Davi ganhou mais publicidade bíblica do que o pecado original de Adão e Eva. Davi, você está perdoado, mas o que você fez em oculto, Deus vai fazer em plena luz do dia para que toda Israel veja. Não preciso dar aula de teologia para você e para ninguém aqui. Deus odeia que nós usemos o ministério para violar pessoas inocentes, assim como fez o rei Davi. 14 anos e a gente está aqui, porque Deus odeia o abuso. 14 anos. E o profeta do caos está aqui, trazendo publicidade a um abuso, porque Deus odeia que usemos o ministério para vitimar pessoas. Então a criança de 2023, comunidade Alcance, Marcelo, Mara, Kelly, Luciano, Adriana, Marciano, Paulo, esqueci o nome da sua esposa. Façam a coisa certa. E a coisa certa não é processar pessoas, não, para defender a reputação. A coisa certa é amparar vítimas ao preço da própria reputação.
a comunidade Alcance acabou de colocar a liminar, meu advogado tá online aí no sistema judiciário, porque eles queriam que o judiciário derrubasse a live. Conseguiram que o judiciário derrubasse algumas postagens. Já deve estar derrubando algumas postagens aí. Pediram para derrubar o perfil, olha só. Aí a desembargadora disse, não, o perfil ainda tem outras funções. Olha só. É brincadeira. 370 famílias dependendo da funcionalidade disso aqui. Quantos abusadores, pastores, pedófilos presos esse ano? A desembargadora tem outras funções aí. A gente derruba outro dia. Hoje não, é uma canalice. É uma canalice sem fim. Vocês acham que a função de vocês é defender a reputação da instituição? Olhar no olho da vítima e pagar o que vocês devem? Foi o que eu postei hoje. Eu pago o que vocês quiserem. Sabe? Será que vai ser a única possibilidade financeira de vocês abençoarem as vítimas? Pagando um tratamento adequado, psicológico, psiquiátrico? Uma atitude correta em 2010 poderia ter evitado que uma vida inocente de 5 anos de idade fosse violentada pelo desgraçado do Marcos Gruber. É sério que vocês vão continuar silenciando pessoas? É sério que vocês não vão fazer a coisa da maneira correta? Aí quando Deus levanta uma publicidade profética, quer dizer, vocês reclamam. Ah, tudo dele é... Ele divulga. A Bíblia é o quê? A Bíblia é o Instagram de Deus. Davi está tão arrependido que a história está lá para a humanidade conhecer. Vocês estão arrependidos? Vão cuidar das vítimas. Não fica preocupado com o que eu estou fazendo. Fica preocupado com o que vocês deixaram de fazer. É triste, velho. É triste, é triste, é triste, é triste. Triste. Os 2 maiores monstros congregacionais que eu já enfrentei foi Alcance e o Mevan. É triste, porque eles usam o império ministerial que conquistaram para silenciar, amedrontar, perseguir, destruir reputação nos bastidores e destruir agenda. Tá? Como se a gente fosse mendigo de agenda. A gente está aqui por causa de pessoas. Vocês não viram? Davi Passamani, o primeiro denunciado de todos, preso. Pastor Neil Barreto, defensor do Davi Passamani como abusador. O nosso projeto descobriu que ele tinha engravidado a ministra de louvor e não reconhecido a paternidade por 9 anos. Na mesma igreja, o pastor pregando, a esposa adúltera louvando e o marido traído assistindo o culto, suspeitando que a filha não era a cara dele. Vocês acham que eu tô de brincadeira? Vocês acham que eu tô aqui pra ficar fazendo live da vida real? Não. Sabe o que é interessante quando eu venho a público? É que a reputação religiosa de vocês é a única coisa que vocês tentam proteger. Não é a glória de Jesus, não é a glória da palavra, não é a glória da noiva imaculada e invisível. É a glória da instituição religiosa, a minha empresa privada. Se esse cara macular a minha empresa, pararemos de lucrar. Então vamos calar o profeta do caos. Manda processo. Pode mandar, irmão. Não tenho medo. Eu não quero encontrar Jesus e ser covarde. Eu não quero encontrar uma vítima e me calar. Provérbios capítulo 31, verso 8. Lutem para que os injustiçados recebam justiça. Só isso.
Jó capítulo 29, Jó capítulo 30, Evangelho de Mateus 5, Evangelho de Mateus 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, os inocentes clamam, sangue inocente clama. O escritor de Hebreus diz que o sangue de Caim, de Abel, o inocente, o sangue que Caim derramou, clama até hoje. Então, quando inocentes sofrem, o céu ouve. E pode demorar, mas Deus sempre levantará um louco para tentar botar os pingos nos is. Então eu não estou aqui para criar narrativas contra vocês, para dizer, sempre respeitei vocês, considero o Marciano um folgado, o Farley um folgado, mas considero o Luciano Subirá um homem humilde, um homem de Deus. Sempre defendi vocês, por onde eu vou. E olha só que coisa interessante, minha reflexão, tá? Talvez é o radicalismo de vocês a ficar casado a qualquer custo que obrigou a Heloísa Rosa a ficar casada com esse monstro aí. Talvez ela queria divórcio lá em 2010, mas a pressão que vocês colocam pela família para estar casada a qualquer custo não vale tudo, comunidade Alcance, para estar casado. Olha o dano aí. Olha a consequência aí. Então eu não estou aqui para criar narrativa contra vocês, eu não estou aqui para dizer que vocês são do maligno, eu estou aqui expondo vocês para que vocês tomem providências bíblicas em favor das vítimas, porque em favor da reputação vocês já tomaram. Os processos estão aí. Em favor da Heloísa, vocês também já tomaram. Em favor do Marcos, vocês já tomaram. Mas eu estou aqui como um membro indigesto do corpo de Cristo para perguntar, e vocês vão ser bíblicos no exercício do ministério de vocês em favor das vítimas quando? Quando vocês vão ressarcir o que a mãe já pagou de terapia, cuidado e medicamento para a criança? Faça um cálculo de quanto vocês devem financeiramente para a vítima de 2010. Mensura, escuta ela cada ano. Cada ano. Ouve o áudio aí. Primeiro mês do abuso, a moça não conseguia nem segurar o excremento fecal. Conversa com ela. Quantas ideações suicidas. Quantas vezes a vontade de desistir e tirar a própria vida. Mensura isso financeiramente, quanto vocês devem. Porque pela reputação vocês já estão lutando. Pelo evangelho, vão lutar quando? Porque a obrigação do evangelho não é defender os fariseus, não é defender os lobos, é defender as ovelhas. Vocês vão defender as ovelhas quando? Meus irmãos, provavelmente a desembargadora, se ela não gostou dessa live, ela vai pedir a suspensão das minhas redes aí nos próximos dias, tá? Foi um prazer estar com vocês, compartilhar conteúdo de Deus, os projetos que nós realizamos durante esse tempo, e a gente vai começar um perfil do zero. Se ela não proibir também a gente começar um perfil do zero, né? Pode tudo hoje no judiciário brasileiro, infelizmente. O mais triste é, ao invés de pastores terem que se arrepender, eles estão processando os que levantam a saia de sua nudez, exercendo a denúncia profética às suas omissões. Não esqueça isso, comunidade Alcance. Todos os pastores que estão aqui na live, não esqueçam isso. Não esqueçam e não passem pano. Qualquer situação suspeita em suas congregações, investiguem até o fundo, até o fim. A omissão do abuso de uma mulher em 2010 desencadeou no abuso de uma criança
em 2023. Eu vou terminar essa live e eu peço que vocês vão na postagem anterior para ouvir os áudios da moça, a diaconisa Mara, relatando. Porque, como eu disse, a diaconisa Mara hoje sofre de amnésia. Aí a moça abusada em 2010 tenta recobrar a memória da diaconisa Mara, para ver se ela tem um lapso de lucidez. Deus abençoe a todos. Ore pela criança. Deus sabe o nome dela, você não precisa saber. Ore pela moça de 2010. Na época, 25 anos. Hoje, 39 a 40 anos. Ore por ela, você não precisa saber o nome, Deus sabe. Ore por mim. Ore pela comunidade de alcance. Ore pelos pastores, para que eles se posicionem como homens bíblicos. Não em favor de si, mas em favor do outro. Orem em favor da Heloísa Rosa, para que ela divorcie de vez desse crápula. Aqui ela escapa, mas eu não sei se na justiça americana ela vai escapar, porque omissão de um crime como esse lá é sério. Lá, o omisso que sabe paga junto. Lá, a igreja que se omite também paga junto. É o meu sonho ver isso aqui acontecendo no Brasil. Ore por ela, para que Deus a traga novamente a sobriedade, e ore pelo verme, Marcos Gruber. Porque quando a gente chega no fundo do poço, como um verme, porque a gente rejeitou sentar na mesa de Deus como um príncipe, não tem o que fazer mais, né? Tá no fundo do poço. Ou você vai viver lá como um verme, ou você vai pedir a corda para que tirem você de lá. Deus é bom. Senhor, nós louvamos o teu santo e precioso nome. Te agradecemos pela tua fidelidade. Te agradecemos pela tua santa palavra. Ó Senhor Jesus, nós queremos afirmar que te amamos. A tua igreja te ama. E nós lamentamos profundamente o testemunho horroroso que as nossas instituições estão dando ao mundo. Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, ao Teu poder, a Tua graça e o Teu amor. Arruma essa bagunça que nós fizemos. Arruma essa bagunça que nós fizemos. Faz o mundo conhecer a Tua noiva. Aquilo que os reformadores chamaram de igreja invisível. Mostra ao mundo a Tua igreja invisível, porque a Tua igreja visível está uma tragédia. A Tua igreja invisível está violentando mulheres, violentando crianças, roubando dinheiro, roubando órfão, pobre, replicando o que o profeta Malaquias denunciou contra Israel. Oh Jesus, o Teu evangelho é tão maravilhoso. A Tua mensagem salvadora de graça, ela é tão perfeita, ela é tão amorosa, ela é tão convidativa. Como nós conseguimos transformar tamanha beleza em tamanha desgraça? Como a gente conseguiu converter o amor precioso de Deus crucificado na cruz do Calvário em nosso favor, numa desgraça como essa? O ministério de um pastor não é denunciar congregações, é salvar vidas. Olha o que o nosso desvio é capaz de fazer, Senhor. Oh, Senhor. Faça outra vez. Dobra-nos, vence nosso orgulho, nossa altivez, nossa arrogância. As nossas placas não são maiores que a Tua igreja. As nossas placas não são maiores que o Teu reino.
As nossas placas não são maiores que a tua vontade. O patrimônio eclesiástico das instituições não são mais importantes que vidas, Pai. O Senhor disse por meio da sua palavra que se a gente escandalizasse um pequenino seu, era melhor a gente se matar com a pedra amarrada no pescoço nas profundezas do mar. Triste coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. O Senhor nos conduza ao arrependimento, nos conduza a um alinhamento, Senhor.